Muito boa noite, queridos amigos. Estamos de volta aqui em mais um Polêmica Espírita. Este é o nosso Polêmica Espírita de número 104. E estamos aqui, como sempre, acompanhado, muito bem acompanhado, do nosso querido Paulo Neto, que vai falar sobre o tema A Mulher na Bíblia. Então tem muita polêmica aí envolvida. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Pedindo desculpa aí o pessoal que minha voz está de taquara rachada, mas não tem jeito, né? O Arthur, esse material, a origem dele, está lá atrás, não sei nem quanto tempo está para trás. Quando eu comecei a escrever, apareceram crentes de outras religiões, pastores, querendo me converter para Jesus. Tá? E aí, descia lendo o Espiritismo usando a Bíblia, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a focar alguns temas bíblicos, né, para mostrar para eles que a coisa é muito além do que eles pensam, né? Que a base de Bíblia, a palavra de Deus, não funciona por muita coisa que você acha lá. E com o tempo eles pararam de falar, rapaz, não sei por que, sumiram. Mas, então, tá aí. Então, é um tema instigante, é bem crítico. Sim. Então, já avisando, assim, quem acha que não deve questionar a Bíblia, é melhor não assistir. E aí, já falando de cara, porque daqui eu não vou poupar palavras para mostrar as coisas absurdas que tem lá em relação à mulher. E nós depois vamos mostrar uma que vem de uma outra religião, né? Mais tarde, para vocês verem que está mais ou menos, né? Muito pouca coisa mudou, digamos assim. Sim. Né? Então, Paulo, você não subiu com o material, dá uma subidinha. Não, já sim, não? Ah, já tá aí? Não, porque você então, saiu. Eu caí. Você caiu. Caí, cara. Quando caiu já... Mas maravilha, esse tema aí é super interessante. Isso, de certa forma não, isso com certeza agrega muito aos nossos conhecimentos, porque o Espiritismo tem uma visão completamente distinta, né? Em relação às mulheres. Então, com você, Paulo Neto, a palavra. Então tá, vamos lá. Então, o nosso tema é a mulher na Bíblia. Eu fiz questão mesmo de achar uma imagem de uma mulher negra, porque se já tem preconceito na branca, na negra piorou ainda. Verdade. Tá certo? É mais nesse sentido. E esse braço, esse colar, mostra que elas estão no prisão, né? Diante das coisas que a sociedade impõe a elas. Então tá. A nossa frase inicial, deixa eu ver se isso, é de Leon Denis. A mulher é a alma do lar. É ela que representa os elementos de doçura e de paz na humanidade. Fantástico, cara. Dele, uma percepção muito interessante. E vamos pegar duas coisas de Kardec lá no de A Gênese. Esse aqui primeiro está no capítulo 1, é o item 10. E esses colchetes aí são cortes que a gente faz para ficar mais objetivo o texto, para não ficar, né? Então, o Kardec diz lá, o caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação contaminada por erros ou sujeita a mudanças não pode emanar de Deus. É assim que a lei do Decálogo são os 10 mandamentos, óbvio, né? Tem todas as características de sua origem, enquanto que as outras leis mosaicas, essencialmente transitórias, frequentemente em contradição com a lei do Sinai, são obra pessoal e política do legislador hebreu. Quem? Moisés. E aí continua, esse aqui é do Evangelho segundo o Espiritismo. Na lei mosaica, há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, novamente os 10 mandamentos, né? E a lei civil disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável. Qual que é invariável? A lei promulgada no Sinai, que é a lei de Deus. A outra é o quê? De Moisés. Apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo.
né? Então, o que é de Deus é eterno, você não muda nunca, não tem como mudar, porque Deus fez perfeito. Agora, a legislação humana vai adaptando ao progresso da humanidade. Uhum. Embora pareça que há algumas decaídas por aí, né, Arthur? É. Decaídas por aí, mas em geral é ascendente nessa legislação. Bom, os judeus, como todos nós sabemos, viviam numa sociedade altamente machista. Organizavam-se no patriarcado. O patriarcado é o regime onde o pai manda e o resto obedece. Sem discussão, né? É. Seja o homem como chefe da família. E é uma coisa que eu achei muito interessante de Kardec, é isso aqui. Livro dos Espíritos, questão 521, um trecho. O caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Então nós vamos perceber que esse machismo do povo vai refletir nas leis deles. É. E se está refletindo, não é lei divina, porque mudando com o tempo. Não tem, né? Não tem como discutir muito isso aí, não. Então, na Bíblia, em especial no Antigo Testamento, em que se relata a história do povo judeu, a mulher é sempre retratada como uma personagem inexpressiva, refletindo não uma expressão da divindade, mas tão só um aspecto cultural de um povo, ou talvez até mesmo de toda uma época, no qual o machismo preponderava nas relações sociais, incluindo, obviamente, as relações sociais. Então, o cristianismo nascente acabou por absorver essa parte da cultura judaica, registrando-a nos livros que compõem o Novo Testamento, onde vemos, à margem dos ensinamentos de Jesus, algumas passagens de teor nitidamente machista. Tá? Então, pesquisando na Bíblia, facilmente se confirmará que, de fato, em vários de seus textos, o machismo sobressai de uma forma muito acentuada. É oportuno que, primeiramente, façamos os seguintes questionamentos. Vou fazer umas perguntas aqui, meio doido. Quem foi criado em primeiro lugar, o homem ou a mulher? Aí já começa, entendeu? O fato da mulher ter sido criada da costela do homem não induz a pensar, ou quem sabe, é o que quer que se pense, que a mulher está em posição inferior ao homem? A quem geralmente se atribui toda a culpa pelo pecado original? Aliás, é bem mesmo original. Ao homem ou à mulher? As genealogias, né, a descendência das pessoas, né, constantes na Bíblia, são elaboradas, são todas elaboradas em relação aos homens ou às mulheres? Então, por aqui você já está percebendo que o machismo está lá. Eu já falei, né? Olha outra aqui. Dos personagens que se destacam na Bíblia, a sua esmagadora maioria é de homens ou de mulheres? Né? É verdade. Nos evangelhos, na relação dos discípulos de Jesus, é porventura citada alguma mulher? Será que não tinha mulher nenhuma acompanhando Jesus? É só homem? Clube do Bolinha? Mulher não entra? Então tem uma coisa que não bate. Então veremos agora alguns exemplos com os quais se comprovará que, a olhos vistos, o machismo realmente está impregnado nos textos bíblicos. Pelo fato do machismo constar na Bíblia, grande parte dos fiéis o toma como se fosse a expressão da vontade divina. Para nós, essa atitude sinaliza que eles ainda não conseguiram chegar ao nível da fé raciocinada. Certo? Analisemos as passagens a seguir. Nós vamos começar a trabalhar com o Antigo Testamento, algumas passagens, depois vamos lá no Novo. Gênesis 2, 21 a 24. Então Javé Deus fez cair o torpor sobre o homem e ele dormiu. O homem aqui é o Adão, tá? Tomou então uma costela do homem e no lugar fez crescer carne. Depois da costela que tinha tirado do homem, Javé Deus modelou uma mulher e apresentou para o homem.
Então o homem exclamou: essa sim é osso dos meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Por isso um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher e eles dois se tornam uma só carne. Então veja bem que interessante, Arthur. Hum. Essa fala de Adão, esta sim, é osso dos meus ossos. Por quê? Ele criou uma outra mulher antes de Eva? Não. Deu para entender ou não? É. Esta sim, né? Ué, porque já tinha criado. É. O contexto criou outras e não deu certo. Agora esta sim. Essa sim. É legal, cara. Ó, Tá aprovada. deu pra entender. E o cara tava dormindo, não sabe nem de onde se tirou, cara. É. Se tirou da costela, do braço, entendeu? É. Então os textos, meu Deus. E outra aqui, um homem deixa seu pai e sua mãe. É o homem que deixa ou a mulher que deixa? Geralmente é a mulher que deixa. Na sociedade, a mulher sai É verdade. né, com o Na marido casa e dos forma, pais. né, e forma um núcleo familiar. É. Né? Não é o homem. Então, por quê? Porque isso justamente reflete o machismo, entende? Mulher não Uhum. vale nada, então o homem que sai. É sempre, não é incrível, cara. Muito. Então, aí eu coloco, né? Depois desse, essa sim, Eva ficou ardente com preocupação, razão pela qual todos os dias contava as costelas de Adão para se certificar de que não havia alguma serigaita na parada. Aqui o retrato de Eva contando as costelas de Adão. Será que criou mais uma? É. Coitada dela, né? Nem dormia direito. Gênesis 3, 10 a 13. O homem respondeu: ouvi teus passos no jardim. Tive medo, porque estou nu e me escondi. Javé Deus continuou: e quem me disse que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore da qual eu tinha proibido comer? O homem respondeu: a mulher que me deste por companheira deu-me o fruto e eu comi. Javé Deus disse para a mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Eu fiz isso aí, achei umas imagens interessantes para contar essa historinha. Então, aí Deus aparece lá para Adão e Eva assim: por acaso você comeu da ave da qual eu te tinha proibido de comer? Aí o que fez o nosso amigo lá? Foi a Eva. Uhum. A Eva não, foi a cobra. É. Ninguém quer assumir responsabilidade de nada. É. Somos nós. Até Uhum. hoje. Não queremos assumir responsabilidade de nada. É. É isso? A É. pobre da cobra não tinha como passar para mais ninguém. Tá certo? A mulher disse, Deus disse, né? Multiplicarei sobre modo o sofrimento de tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Ponto. Aí eu fico pensando a cara de Eva, quando diz assim: multiplicarei sobre modo o sofrimento de tua gravidez. Ela não tinha nem passado por nenhuma gravidez, cara. Como é que vai? O que esse cara tá falando comigo? É. Aumentar de sofrimento? Entendeu? É. O teu desejo será para o teu marido, graças a Deus, porque se fosse para o marido da outra errado, tu não está ferrado. Olha aí agora, ó. Ele te governará. É. Já começa aí. Tá vendo? E aí, isso é pregado a torto e direito na maioria das igrejas, principalmente dentro das igrejas evangélicas, né? E o Uhum. homem que tem que mandar, patati patatá, e vai por essa história fora aí. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comesse da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento durante os dias de tua vida. Visto que atendeste a voz da mulher. Então, o Adão foi penalizado porque ele ouviu a voz da mulher, cara. Não foi porque comeu a maçã, não. Entendeu? E o trabalho, a fadiga obterá dela sustento. O trabalho é castigo de Deus ou é necessidade da evolução da Necessidade. inteligência, do próprio corpo, de manter o corpo? É. Entendeu? Cara, esse aqui é das piores coisas que eu achei. Uma das piores.
Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló, aí saí cortando para ficar mais objetivo. Levantou-se para os receber e disse: Senhores, fiquem hospedados em casa do seu servo, ou seja, na casa dele, Ló. Né? Eles ainda não haviam dormido quando os homens... Deitado, e quando os homens chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traga-os, porque queremos ter relações com eles. Relações? E aqui, bem no popular, relações sexuais, cara. Não adianta amenizar. E aí, veja o desfecho dessa história. Tinha até que cortar para dar suspense. Ló saiu à porta e disse-lhes: Meus irmãos, eu lhes peço, não façais o mal. Vejam, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens. Eu as trarei para vocês, faça com elas o que acharem melhor. Mas não façam nada a esses homens, porque eles estão hospedados em minha casa. Cara, isso aí para mim foi o máximo. Nossa. Que é isso? O cara oferecia 2 filhas para o pessoal usar, e numa troca com 2 homens que ele nem conhecia quem era. Meu Deus. Deu para entender? É justamente porque aquela visão, Arthur. Mulher não vale nada. Sinto muito. Não vale nada. E é bem no contexto ali de Sodoma e Gomorra, Sodoma, né? e Gomorra, é bem isso. Verdade. Isso. A maioria das pessoas não sabem disso, porque vocês estão lá no meio, a gente não tem muita paciência de ficar lendo tudo. E alguns chamam atenção. Esse aqui, pô, aqui foi para mim, chocante, né? Realmente. Depois diga aos filhos de Israel: se um homem morrer sem deixar filhos, passe a herança para a filha. Moral da história: a mulher só tinha herança se não houvesse filhos homens. Deu para entender? Sim. Aí vai lá, e mais ainda, casem-se as filhas, né, com quem quiser, mas sempre dentro de algum clã da tribo. Quer dizer, você pode escolher onde você quiser, mas entre a tribo do seu pai. Você pode escolher dentro da tribo do seu pai. As filhas que tiveram alguma herança em qualquer uma das tribos dos filhos de Israel deverão casar-se como alguém da clã da tribo do seu pai. Para quê? Para não dividir o patrimônio. Ficar sempre naquele núcleo familiar. A riqueza ficar ali no clã, na tribo, né? Quer dizer, então, cadê a liberdade da mulher, o livre-arbítrio da mulher? Para casar com quem quiser. Não, só pode casar com os homens da tribo. Isso é impensável na época, né? Entendeu? Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel. Cara, isso aqui também, meu Deus. Quando a mulher conceber e der à luz um menino, ficará impura durante 7 dias, durante sua menstruação. No 8º dia, o prepúcio do menino será circuncidado, e durante 33 dias ele ainda ficará se purificando do seu sangue. Se der à luz a menina, ficará impura durante 2 semanas. Ou seja, se ele tem um menino é 7 dias, se ele tem uma menina é 2 semanas. O castigo é dobrado. Hein? Como durante a sua menstruação, ele ficará mais 66 dias purificando o seu sangue. Lá ficou 33 dias de purificação, tá certo? Aqui. E aqui dobrou. Então, o ter filhas era desgraça, cara. Para as mulheres. Entende? É o que tá lá. Não tem como pensar de outro jeito. Né? Ué, que é isso? A circuncisão, né, é só para a gente situar, seria o rito de iniciação que consiste em cortar o prepúcio. O prepúcio teria a parte cutânea, ou seja, a pele que recobre a glândula do pênis. E vale corta aquela pelinha que se chama circuncisão, geralmente é feito no 8º dia, como está ali. Inclusive é um ritual que foi feito com Jesus, né? Segundo o... Estou entendendo porque que eles não estão passando... Estranho. Eu não estou seguindo, cara. Quando a mulher tiver sua menstruação, presta atenção agora. Ficará impura durante 7 dias. Quem a tocar ficará impuro até a tarde.
O lugar em que ela deitar ou sentar, enquanto está impuro, ficará impuro. É praga? É lepra? O que é isso, cara? Nossa! Quem tocar o leito dela deverá lavar as próprias roupas e tomar banho. Quem ficará impuro até a tarde. Quem tocar o assento que ela abusou, lavará as próprias roupas, tomará banho e ficará impuro até a noite. Caraca, meu. O que é isso? Meu Deus. É uma loucura isso aqui. E olha a consequência. Olha no Levítico 15, que é a consequência. Previna os filhos de Israel sobre a impureza, para que não morram por causa dela. Então, se ele não obedecer à impureza da mulher, a pena é de morte. Se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana seu pai, será queimada. Nossa. Ele, aí está falando do sacerdote, tomará por mulher uma virgem, viúva, repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará, mas virgem de seu povo tomará para mulher. Caraca, meu. Há preconceito, né? Há o preconceito. Aqui, essa passagem, Arthur, estaria os 10 mandamentos, né? Então, lá nos 10 mandamentos, esse primeiro, não cobiçar a mulher do próximo, entra como um só. Mas, na verdade, biblicamente falando, ele está junto com outras coisas. Quer ver? Então, diz assim, não cobiça a mulher do seu próximo, nem deseje para você a casa do seu próximo, nem o campo, nem o escravo, nem a escrava, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertence ao próximo. Então, significa que o quê? A mulher é propriedade do homem. Mas não tem outro jeito. Tá certo? Que pode fazer a hora que quiser. Se o homem se casa com a mulher e começa a detestá-la depois de ter tido relações com ela, acusando de atos vergonhosos, difamando publicamente, dizendo: casei-me com essa mulher, mas quando me aproximei dela, descobri que não era virgem. Olha, o pai e a mãe da jovem pegarão a prova de virgindade. A prova de virgindade é o lençol. O lençol que era apresentado ao pessoal, né, aos convidados da festa. Se tinha sangue, era virgem. Se não tinha... Tá? E levaram a prova ao ancião da cidade para que julgue o caso. Então, se levar lá, não tem sangue, eles vão julgar o caso. Quando dois irmãos... Esse aqui também é demais. Quando dois irmãos moram juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não sairá de casa para casar-se com nenhum estranho. Seu cunhado se casará com ela. Aí, cumprindo o dever de cunhado, né? O primogênito que nascer receberá o nome do irmão morto, para que o nome deste não se apague em Israel. Por isso que lá no Novo Testamento eles perguntam a Jesus, uma mulher teve 7 maridos, ela lá de lá vai ser mulher de quem, né? Você lembra? É isso aí, para cumprir essa lei. Aqui, cara. As mulheres casadas. Vocês sabem o que jamais devem fazer ao apartar os seus maridos de brigas com outros homens? Quando brigam 2 homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão do que o fere, e ela estender a mão e o pegar, cortar-lhe-ás a mão, não olharás com piedade. Para não ficar muito difícil explicar o que é parte vergonhosa, está aqui, ó. E aproximando mais para mostrar o que é, para na dúvida. Cara, era tanta briga, ele não ia puxando, né, as partes vergonhosas, que tem que criar uma lei, cara. Que é isso? Ai, meu Deus. Bom, aqui você está vendo que escrito aqui, mulheres. Porque o que eu vou falar, eu tenho que explicar que não é pensamento meu, tá? É o que está lá na Bíblia, tá? Então, as mulheres que estiverem na live e que for assistir posteriormente, não fique, pelo amor de Deus, com raiva de mim. Tá? Então, vamos lá. E Eclesiastes, esse livro. Então descobri que a mulher é mais amarga do que a morte. Porque ela é uma armadilha, o seu coração é uma rede e seus braços são cadeias.
Quem agrada a Deus consegue dela escapar, mas o pecador se deixa prender por ela. Então a tradição dá esse livro de Eclesiastes como sendo de Salomão. Salomão foi um cara que conhecia as mulheres, viu, Arthur? Então por isso que ele está falando. Ele teve 700 mulheres e 300 concubinas, quer dizer, 1000 mulheres. Então por isso que ele está falando, mulher é mais amarga do que a morte, essa é a opinião dele. Arrume casamento para sua filha. Não se entregue a uma mulher para que ela não domine. Foi ela, a mulher, que começou o pecado. E é por culpa dela que todos morremos. Deu para entender? Não pode escolher casamento. Você tem que ficar velho para não te dominar. E ela que é culpada dos pecados da humanidade. Caraca, meu. Agora vamos lá no Novo Testamento. Essa frase de Paulo, supostamente de Paulo, na segunda carta de Timóteo, é muito usada para justificar a inspiração divina da Bíblia. Então está escrito, toda escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para refutar, para corrigir, tá. Ok? A questão é, quem disse isso? Ele estava falando dessa Bíblia ou dessa Bíblia? Qual das duas? A segunda? É a segunda. Ele está falando da Bíblia judaica. Claro. Você está falando da Bíblia judaica e não tem o Novo Testamento. Então o Novo Testamento não é escritura inspirada por Deus. Simples assim. Né? E aqui, só para situar, no Novo Testamento tem 13 cartas de Paulo. Eram 14, mas porque eles incluíam Hebreus. E Hebreus já há bastante tempo já tem que não é de Paulo. Então sobrou 13. Dessas 13, essas marcadas aqui embaixo com as setinhas. Tá danado. Toda hora se levanta essa porcaria aqui. Com as setinhas aqui, elas não são de Paulo. Hoje, os estudiosos não as têm como de autoria de Paulo, ok? Então, seria Efésios, Colossenses, 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Tito. Então, de 13 e 6, nós temos a metade que não é de Paulo. E aí você vê o Espírito, que Paulo é isso, que Paulo é aquele, cita as cartas como foi de Paulo. Tem que estudar mais, né, meu cara? Jesus foi para o Monte dos Oliveiras, ao amanhecer ele voltou ao templo e todo o povo ia a seu encontro. Então Jesus sentou-se e começou a ensinar. Chegaram os doutores da lei e os fariseus trazendo uma mulher que tinha sido pega cometendo adultério. Eles colocaram a mulher no meio e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante cometendo adultério. A lei de Moisés, olha aí, manda que as mulheres desse tipo sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para pôr Jesus à prova e ter um motivo de acusar. Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Os doutores da lei e os fariseus continuaram insistindo na pergunta. Então Jesus disse: quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um a um. Começaram pelo mais velho, Jesus ficou sozinho. Ora, a mulher continuava ali no meio. Jesus então levantou e perguntou: mulher, onde estão os outros? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse, né? Eu também não condeno. Pode ir e não peque mais. A lei de Moisés citada, nós podemos encontrar essas 3 passagens. O homem que cometer adultério com a mulher do próximo se tornará réu de morte, tanto ele quanto a cúmplice. Se um homem for pego em flagrante adultério tendo relações com uma mulher casada, ambos serão mortos. Se houver um major prometido a um homem e o outro homem tiver relações com ela na cidade, vocês levarão os dois à porta da cidade e os apedrejarão até a morte. Então, moral da história, em todas essas 3 passagens, o homem também será punido. Não é isso? Sim.
E cadê o companheiro da adúltera? Cadê ele? Por que Hum. não levaram ele para Jesus também? Só levaram a mulher? Hum? É. Mas a lei não tem que falar que tá falando aqui que mata os dois? Ué, então tem alguma coisa estranha, né? Como o conceito de pecado é subjetivo, temos nova versão para essa fala de Jesus. Assusta não, viu, Arthur? Então Jesus se levantou e disse: Quem de vocês não tiver dormido pelo menos uma vez com essa mulher, atira a primeira pedra. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um a um, começando pelos mais velhos. Por que pelos mais velhos? Os que mais tinham dormido com aquela mulher. Hum. Certo? Então, Jesus está falando: ó, você está condenando essa mulher, mas você já dormiu com ela. É esse que é o sentido que eu estou querendo colocar. Para aí sim, eu senti vergonha do que está fazendo. É. Tem que ser algo objetivo, porque um pecado assim, para um pecado não é pecado, para outro é pecado. E aí como é que fica? É. Então, subjetivo. Aqui nós vamos encontrar a única passagem que cita uma mulher como discípula, uma chamada Tabita. Ela morreu e ela devia ser um personagem importante, porque se chamam Pedro. O Pedro vai lá e consegue ressuscitá-la. Mas a questão é, será que é só ela que participava desse movimento do cristianismo primitivo que podia ser chamada de discípula? Tinham várias. Ou aqui foi um descuido? Entendeu? Uhum. O homem, é Paulo, Coríntios. O homem não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e o reflexo de Deus. A mulher, no entanto, é o reflexo do homem. Ó, o desnível, né? Entendeu? Não? É. Porque a mulher é do homem. Nem o homem foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. Oh, caraca. Olha a submissão, a condição que a mulher é colocada aqui. Sim. E Paulo, cara, o cristianismo iniciante, primitivo, que eu falei que tá, esse machismo ficou impregnado cá. É. Tá aí. A natureza mesmo não vos ensina que é desonroso para o homem trazer cabelos compridos, ao passo que para a mulher é glória ter longa cabeleira. Uhum. E aí, como é que fica? Jesus é este? É este? Ou é este? Dizem que Jesus tinha os cabelos mais compridos, tal como usavam os nazarenos. Aí eu não sei. Nota da Bíblia Shed. O nazireu é aquele que se separa para a obra de Deus por voto especial, seja penitencial ou devocional, por determinado tempo. Então, esse voto é por determinado tempo, não é para a vida toda. Não. 3 eram as suas obrigações. E aqui não é só colocar duas. Abster-se de bebida alcoólica. Agora, ó, não cortar seus cabelos em sinal de humildade, lealdade e obediência. Então, eles deixavam o cabelo comprido para refletir que eles são obedientes igual às mulheres. Deu para entender a linha? Sim. A relação? Aham. Esgotado o tempo da consagração, o nazireu se apresentava ao sacerdote, oferecia seu sacrifício, raspava sua cabeça, queimava seus cabelos. Agora, daí para frente, não sabe, não fica muito claro se ficava de cabeça raspada ou se voltava a crescer os cabelos. Então não ficou muito claro, mas tem um período que eles raspavam a cabeça, né? E que dizem que Jesus é dessa, então, dessa seita, né? Então, uma hora ele tinha cabelo, outra hora ele não tinha. Então, agora. Coríntios. Eita, essa aqui é legal, cara. Que as mulheres ficam caladas nas assembleias. Como se fazem todas as igrejas dos cristãos, pois não lhes é permitido tomar a palavra. Devem ficar submissas, como diz também a lei. Ele te dominará. Lembra lá atrás? Se desejam instruir-se sobre algum ponto, pergunta aos maridos em casa. Não é conveniente que a mulher fale nas assembleias. Sabe qual a moral da história? É verdade. Ué, manda perguntar ao marido em casa, se você não tiver marido, como é que fica?
Entendeu? Meu Deus. Quanto às mulheres, que elas tenham roupas decentes, se enfeitem com pudor e modéstia. Não usem tranças, nem objetos de ouro, pérolas ou vestidos suntuosos. Pelo contrário, enfeites com boas obras. Durante a instrução, a mulher deve ficar em silêncio, ó, 2 vezes, hein? Com toda a submissão. Eu não permito, aí agora é Paulo, eu não permito que a mulher ensine ou domine o homem. Portanto, que ela conserve o silêncio, fica calada. Olha a justificativa dele. Primeiro, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que seduzida pecou. Então põe a culpa do pecado original da mulher. Sabem qual era a única opção para a mulher se salvar? Tem ideia? Só se o marido se salvar. Não. Não. Oh, tá. Entretanto, ela, a mulher, será salva pela maternidade. Por isso que tinha 500 mil filhos. Pra garantir, né? Entendeu? É. Olha pra você ver como é que é. É sutil, né? Entendeu? Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar, se tornando-se condenáveis por anular o seu primeiro compromisso. Peraí, o marido morreu, cara. Compromisso. Que compromisso que anulou? Ué? Estranho, não? Além do mais, aprendem também a viver ociosos, andando de casa em casa e não somente ociosos, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não deve. Ai, desculpa, tá engraçado. Porque não tem mais o marido em casa. Então, ele já parte do suposto que ela vai ficar aí enchendo o saco dos outros, tá? Indo de casa em casa fazendo fofoca. Uma história em cada ainda, isso aqui é legal. Um casal dialogando. Vá passar minha roupa. Não passarei a sua roupa. Tudo imponente, a mulher disse. Eita! A Bíblia diz que a mulher deve obedecer ao marido. E pior que ele estava certo, João. O Arthur. Tá falando a verdade, mentira. As mulheres sejam submissas a seu marido. Mulheres, sejam submissas a seus maridos. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniosas, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem o marido, tem que gostar do seu marido e seus filhos, e serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Então é feito da cabeça, você tem que obedecer ao seu marido, entendeu? As mais idosas. Então é todo um trabalho que se faz para manter a mulher submissa ao homem, né? Isso tudo vem lá do Adão e Eva. Aqui é uma imagem do Templo de Jerusalém. Se vocês observarem aqui, tem um pátio das mulheres. Nós vamos aproximar um pouquinho mais para ficar mais fácil. Então, esse pátio, essa parte interna aqui, tinha um desnível. Tá vendo as escadas aqui? Tinha um desnível muito grande em relação à parte da cerimônia. Então, as mulheres aqui, na verdade, não assistia nada que estava correndo lá dentro. Entenderam, não? Então, a religião dos judeus era uma religião totalmente machista. A circuncisão, que era o rito de iniciação, as mulheres não fazem. No pátio, lá no templo, é assim que ela quase que afastada das cerimônias. Um pátio para ela. Então, complicado. Agora sim, chegou o momento de a gente trazer algo diferente, que é a visão da mulher, né, pela ótica espírita. Então, para sabermos como a mulher é considerada na doutrina espírita, é necessário se tomar algumas respostas dos espíritos superiores a Allan Kardec e também de seus comentários constantes no Livro dos Espíritos, conforme a segunda edição. Excetuando a questão 202, todas as outras constam da primeira edição, cuja publicação ocorreu 18 de abril de 57.
Quando é errante, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco importa. Vai depender das provas, porque haja de passar. Aí Kardec comenta: os espíritos encarnam como homens e como mulheres, porque não tem sexo. Como deve progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Então, aqui, qual o foco aqui? Que está igualando. O homem e a mulher é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. É igual mesmo, não sei, né? Ainda é mais objetivo, hein? Ele fala, então, o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Deus não deu a ambos o conhecimento do bem e do mal e a faculdade de progredir? De onde procede a inferioridade moral da mulher em certos países? Do domínio injusto e cruel que o homem assumiu sobre ela. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Aí, Paulo, tem aquele exemplo que eu te passei, né? Lê aqui rapidinho para que vai... Tem um vídeo, né, inclusive, mostrando isso, né? Clérigo muçulmano do Irã fazendo um discurso tocante sobre a igualdade de gêneros. Abre aspas. Ele diz o seguinte: as mulheres são como vacas e ovelhas. Alá criou um outro tipo de animal, e é a mulher. Elas são animais. Alá as criou apenas para uso do homem, mas as criou parecidas como humanos para não assustar os homens. Então, nem humana a mulher é, segundo essa religião lá do Irã. Complicado, cara. Muito complicado. Com que objetivo a mulher, do ponto de vista físico, é mais fraca do que o homem? Para lhe determinar funções especiais. Cabe ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves, a ambos o dever de se ajudarem mutuamente, mutuamente, não tem ninguém maior que ninguém, né? A suportar as provas de uma vida cheia de amargor. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem. Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para o escravizar. Aí Kardec comenta: Deus apropriou a organização de cada ser as funções que ele cumpre desempenhar. Se deu à mulher menos força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Né? As funções que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as conferidas ao homem? Sim, e até maiores. Aí ele fala maiores porque imagino que está falando da maternidade, né? É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. A educação geralmente cabe à mulher, né? Sendo os homens iguais perante a lei de Deus, devem ser igualmente perante as leis humanas. O primeiro princípio da justiça é esse: não façais aos outros o que não gostarias que vos fizessem. Ponto. Igualdade absoluta entre homens e mulheres, sem problema nenhum. Sendo assim, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Qualquer privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física, já que os espíritos podem encarnar num ou no outro. Sob esse aspecto, não há nenhuma diferença entre eles, devendo, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Então, o forte da doutrina é isso: é a igualdade absoluta, não tem privilégio nada, ninguém é superior, ninguém é inferior e pronto.
A doutrina espírita deixa bem claro, então, que a condição de se encarnar como mulher não indica que seja dado ao homem o direito de subjugá-la, quer física ou moralmente, já que ambos possuem os mesmos direitos. Apenas são diferentes as suas funções perante a sociedade que se relacionam à natureza da organização física de cada um. Aliás, é bom ressaltar que o artigo As Mulheres Têm Alma, publicado na Revista Espírita de 1866, mês de janeiro, Kardec tece algumas considerações que merecem ser destacadas. Então, nós estamos falando do artigo. Deus criou almas machos e almas fêmeas e fez essa inferioridade às inferiores, essas mulheres, as fêmeas, né? Inferiores às outras. Aí está toda a questão. Se ocorresse assim, a inferioridade da mulher está nos decretos divinos e nenhuma lei humana poderia transgredi-los. Ao contrário, criou-os iguais e semelhantes. As desigualdades fundadas pela ignorância e pela força bruta desaparecerão com o progresso e o reino da justiça. Sim. Estava reservado ao espiritismo resolver essa questão, ou seja, da igualdade, né? Mas, não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos, seja pelas revelações de além-túmulo, seja pelo estudo que ele é capaz de fazer diariamente sobre o estado das almas depois da morte. Ora, eis o que resulta dessas observações. As almas ou espíritos não têm sexo. O sexo não existe senão no organismo físico, né? São necessárias a reprodução dos seres materiais. Os espíritos devendo progredir em tudo e adquirir todos os conhecimentos, cada um é chamado a concorrer aos diversos trabalhos e a suportar os diferentes gêneros de provas. É no mesmo objetivo que os espíritos se encarnam nos diferentes sexos, tal que foi um homem poderá renascer mulher, e tal que foi mulher poderá renascer homem, a fim de cumprir os deveres de cada uma dessas posições e dela suportar as provas. Aí vai fechar. O espírito encarnado, sofrendo a influência do organismo, seu caráter se modifica segundo as circunstâncias e se dobra às necessidades e aos cuidados que ele impõe esse mesmo organismo. Então, o Kardec foi muito feliz nesse artigo. Muito feliz mesmo. Mas é bem interessante que, muito antes de qualquer tipo de movimento pela emancipação da mulher, cara, né, no qual a mulher saiu a campo para lutar pela igualdade de direitos para com o homem, o espiritismo tratava dessa questão de forma clara e objetiva, dizendo sobre a paridade entre ambos os sexos, como fruto das orientações dos espíritos superiores. Este artigo, As Mulheres Têm Alma, do qual lendo alguns textos, Kardec concluiu dizendo, então vai concluir. Quando a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, não é mais uma concessão da força à fraqueza, é um direito fundado sobre as próprias leis da natureza. Fazendo reconhecer essas leis, o espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre da igualdade e da fraternidade. Coincidentemente ou não, a partir desse texto de Kardec e do espiritismo, as mulheres começaram o processo de emancipação. Foi a partir daí. Então, podemos crer que o espiritismo incentivou, né, o processo. Aí, em 18 de abril, em 1857, em 8 de março, 129 tecelãs de Nova York foram mortas, carbonizadas dentro da fábrica onde trabalhavam, lutando pelos direitos iguais, melhores salários, queimou tudo. O 8 de março, né, que é o camarada Dia da Mulher por causa disso. Então, no dia 8 de março, operárias de uma fábrica de tecido situada na cidade norte-americana de Nova York fizeram uma grande greve, ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tais como redução de carga diária de trabalho para 10 horas. Caraca, pô, reduzindo para 10 horas. A gente trabalha 8, tem gente que trabalha 6. As fábricas exigiam 16 horas de trabalho. Aí o cara nem dormia, cara. Equiparação de salário com os homens. As mulheres chegavam a receber até 1/3 do salário de um homem para executar o mesmo tipo de trabalho. E tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada aproximadamente
130 tecelãs morreram carbonizadas no ato totalmente desumano. Esse que é o X. Meu Deus. Se a igualdade dos direitos da mulher deve ser reconhecida, com maior razão, deverá ser assegurada entre os espíritas. E a propagação do espiritismo apressará, olha o que está prevendo aqui, infalivelmente a abolição dos privilégios que o homem a si mesmo concedeu pelo direito do mais forte. O advento do espiritismo marcará a era de emancipação legal da mulher, foi dito e feito. Foi a partir daí que as coisas começaram a tomar um rumo diferente, até conseguir a emancipação da mulher. E aí, Leon Denis, né, que nós colocamos no início, os espíritos afirmam que, encarnando-se preferência no sexo feminino, a alma eleva-se mais rapidamente de vidas em vidas para a perfeição. Deu para entender? Uhum. As mulheres progridem mais rápido, esse que é o ponto. É que a mulher adquire mais facilmente essas virtudes soberanas, a paciência, a doçura, a bondade. Se a razão parece dominar no homem, nela, na mulher, o coração é mais vasto e mais profundo. É isso aí, cara. Exatamente isso aí. E aqui está a nossa referência bibliográfica, né? As obras que nós juntamos para fazer esse estudo. Aqui temos, como sempre, as imagens. As imagens. E aqui no meu site eu tenho esse e-book que está numa série de Espiritismo na Bíblia. São mais ou menos 10 volumes, cada um sobre um tema de Bíblia, tá? Então é só entrar no meu site, está lá. Talvez eu vou ter que fazer um ajustezinho nele aqui, porque eu descobri esse negócio da discípula lá que não tinha. No anterior, eu vou ter que acrescentar para ajustar. Mas, de qualquer forma, já está lá, tem uma boa noção, tudo que eu falei está lá, e mais alguma coisa. Tá? Então é isso, Arthur. Muito bom. Essa visão, Arthur, é uma visão que ninguém tem, os espíritas não têm. Porque eles não lêem Bíblia. E ainda fica defendendo que a Bíblia é a palavra de Deus, cara. Vai questionar quando? Nunca. Eu falei alguma coisa assim que não estava lá? Não. Tudo está lá. Só a análise que você vai, né? Desapaixonada, sem dogmatismo, que você vai perceber isso que a gente está falando. Porque se você tiver dogmático, você não enxerga nada. Né? Nada de nada de nada. Mas está lá, óbvio. Quem quiser ver e quem quiser. Quem tem olhos de ver, né? Como dizem as outras. Por isso que o Espiritismo vem ser aí a doutrina que efetivamente dá expansão ao cristianismo e modifica, né, aquilo que era, na verdade, não era a lei de Deus, na verdade era a lei dos homens e super imperfeitas, né? Sim. E demonstrar que não é lei de Deus isso daí, eram apenas culturas, né, sociedades ainda muito atrasadas e que criaram leis injustas. Então, realmente muito interessante. O que o Cláudio colocou aí? Já ouvi falar que na codificação só há espírito masculino. Não sei. Seria interessante fazer um levantamento disso. Mas pela forma que Kardec defende a igualdade, se tiver desigualdade, não é que foi provocado. Ou seja, vamos fazer só os homens manifestar. Tipo assim, não. Veio naturalmente, da parte deles, não de Kardec, que tenha provocado alguma coisa. Né? Parece que tem menções a Joana d'Arc, a Joana de Cusa. Sim, tem mensagem de espírito assim, de mulher. Porque não mas o importante é o seguinte, você percebe que na codificação os dois são iguais, ponto. Então é esse que é o ponto mais importante. Se lá tem mais mensagem de homem e de mulher, essas mensagens vieram dos espíritos, não foi Kardec que ficou evocando, o espírito de Santo Antônio, o espírito de Bezerra de Menezes, o espírito só chamou o espírito de homem. Não tem nada a ver. Isso aí, caraca, meu Deus. Loucura. Então, ótimo, Paulo. Então, encerramos o estudo de hoje, que nos faz refletir aí, nos faz comparar os tempos, o quanto nós já progredimos, o quanto ainda temos a progredir, e mostra que a doutrina realmente espírita, né, é a última palavra, porque
está muito mais concetânea com as leis de Deus do que com os preconceitos humanos, né? Então, muito bom isso. A gente não vai ver em nenhuma outra doutrina. Não vai mesmo. Que as mulheres em outras religiões aí continuam bem por baixo, né? Com certeza. Aí tudo por causa lá da forma de criar. Tudo por causa de Adão e Eva, entende? Daquela historinha bem trabalhando. O homem que foi criado primeiro, a mulher que veio da costela, e vem esses papos aí que vem. Ai, cara, não tem nada a ver. Aquilo é simbólico, né? A criação do homem é simbólico. Ele criou os dois juntos. Sim. E se você seguir o texto bíblico, dá até a impressão que o primeiro homem foi hermafrodita, né? Ele os criou macho e fêmea. Os criou não, porque tinha criado um só. Então o criou, macho e fêmea. Então o Adão era macho e fêmea. Ué. É outra coisa que de vez em quando a gente trabalha isso aí. Essa é a questão. Bem, então, damos aí por encerrado nossos Polêmica Espírita de número 104. Daqui a 2 semanas estaremos de volta em mais um Polêmica Espírita, que será de número 105. Então, aguardamos vocês aqui. Não deixe de deixar o seu joinha, de, enfim, compartilhar aí bastante a nossa live para que a gente consiga, né, e continue aí com esse espaço aqui na Rai TV, Rede Amigo Espírita. Tenham aí uma boa noite e até a próxima, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.